O sol escaldante de São Paulo brilhava no céu, lançando reflexos dourados sobre as ruas movimentadas da metrópole. Era um dia comum no coração do Brasil, onde a energia pulsante da cidade misturava-se com o ritmo frenético de seus habitantes. Cafu, o lendário capitão da seleção brasileira, caminhava com passos firmes, mas discretos, em direção ao Centro Esportivo Esperança, uma obra de seu coração construída com suor, sonhos e o desejo de transformar vidas. Ele havia acabado de retornar de uma reunião exaustiva com patrocinadores internacionais, onde garantiu fundos para expandir os programas de inclusão esportiva para crianças de comunidades carentes. Vestindo uma camiseta simples, jeans gastos e um boné que escondia parcialmente seu rosto, Cafu parecia apenas mais um cidadão comum, longe da imagem de um ícone global do futebol. Sua humildade, forjada nas ruas de Jardim Irene, onde cresceu entre dificuldades, era sua marca registrada, mas também, naquele dia, seria a fonte de um confronto inesperado. Ao se aproximar da entrada principal do centro, Cafu sentiu o calor úmido grudar em sua pele. Mas um sorriso suave cruzou seu rosto ao ver as crianças correndo nos campos de futebol ao longe, suas risadas ecoando como uma melodia de esperança. Ele havia construído aquele lugar para ser um refúgio, um espaço onde talento e paixão não fossem limitados por cor, classe ou origem. No entanto, ao cruzar o portão de vidro que levava à área VIP, reservada para administradores e convidados especiais, algo mudou. O ar pareceu ficar mais pesado e os olhares dos funcionários, que ele esperava serem de reconhecimento ou ao menos cortesia, transformaram-se em desconfiança. Um homem de meia idade, com um crachá que o identificava como Rogério Almeida, gerente do centro, aproximou-se com uma postura rígida, os braços cruzados e um franzir de senho que não escondia seu desconforto. Desculpe-me, senhor, mas esta área é exclusiva para membros VIP e administradores. O senhor tem algum convite ou identificação? Perguntou Rogério, com um tom que misturava formalidade forçada e uma ponta de sarcasmo. Cafu, sem se abalar, ajustou o boné e respondeu calmamente, com a voz grave e serena que já havia acalmado vestiários inteiros em Copas do Mundo. Eu sou Cafu, presidente da fundação que administra este centro. Estou aqui para verificar as operações. Ele procurou no bolso um cartão de identificação, um gesto simples que, em sua mente, resolveria qualquer mal-entendido. Mas o rosto de Rogério endureceu ainda mais, e ele ergueu uma sobrancelha, como se a explicação de Cafu fosse uma piada mal contada. Cafu? O Cafu? Disse ele, com um riso seco que ecoou pelo saguão. Olha, meu amigo, aqui não é lugar para brincadeiras. Se o senhor é quem diz ser, por que está vestido assim? E onde está sua equipe? O Cafu de verdade não anda por aí como qualquer um. As palavras de Rogério cortaram o ar como uma faca, carregadas de preconceito disfarçado de lógica. Ele segurou o cartão de Cafu, examinando-o com desdém, segurando-o contra a luz como se procurasse sinais de falsificação. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Cafu permaneceu parado, os olhos fixos em Rogério, não por raiva, mas por uma mistura de decepção e curiosidade. Ele conhecia aquele tipo de olhar, aquele tom de voz. Era o mesmo que enfrentara na infância, quando meninos de bairros mais ricos zombavam dele por jogar descalço, ou quando, já famoso, ouvia murmúrios de que seu sucesso era sorte e não mérito. Ele sabia que o preconceito, como uma erva daninha, crescia silenciosamente, enraizado em estereótipos sobre quem deveria ou não pertencer a certos espaços. Ainda assim, decidiu manter a compostura. Eu asseguro que este cartão é legítimo. Verifique no sistema, por favor, disse ele, com uma calma que escondia a tempestade crescendo dentro de si. Rogério, porém, bufou alto, chamando a atenção de outros funcionários próximos. Sistema? Não precisamos disso. Olha, vou te dar um conselho. Saia daqui antes que eu chame a segurança. Este lugar é para pessoas importantes, não para qualquer um que acha que pode entrar. As palavras de Rogério foram como um soco no estômago, mas Cafu não recuou. Ele deu um passo para trás, não por medo, mas para observar. Notou os olhares curiosos de outros funcionários, alguns cochichando, outros desviando os olhos. Uma jovem atendente, Mariana Costa, assistia à cena de longe, com uma expressão de desconforto. Ela parecia querer dizer algo, mas a hierarquia a mantinha em silêncio. Rogério, sentindo-se no controle, apontou para a saída, onde a chuva começava a cair formando poças no concreto.
Vai esperar lá fora enquanto decidimos o que fazer com você. Não queremos problemas aqui. O tom era frio, quase cruel, e carregava uma mensagem implícita. Pessoas como Cafu, com sua pele escura e roupas simples, não pertenciam àquele espaço de elite, mesmo que ele fosse o dono de tudo aquilo. Cafu caminhou lentamente até a porta de vidro, sentindo as primeiras gotas de chuva tocarem seu rosto. Ele parou do lado de fora, sob o toldo, observando o movimento interno. A chuva intensificava-se, e o som dos pingos contra o chão parecia ecoar a indignação que crescia em seu peito. Ele viu Rogério cumprimentar calorosamente um homem branco, de terno impecável, que entrou sem qualquer questionamento. Boa tarde, senhor Ferreira. Sua sala de reuniões está pronta, disse Rogério, com um sorriso subserviente que contrastava com o desprezo que havia mostrado a Cafu. O homem, que Cafu reconheceu como um patrocinador menor, passou por ele sem nem ao menos olhar, enquanto Rogério lançava um olhar triunfante na direção de Cafu, como se dissesse: viu? É assim que tratamos os verdadeiros VIPs. A chuva agora caía em cortinas, encharcando as bordas do boné de Cafu. Ele permaneceu ali, imóvel, mas sua mente trabalhava rápido. Ele sabia que poderia revelar sua identidade imediatamente, encerrar aquele espetáculo humilhante com uma única ligação. Mas algo o fez hesitar. Ele queria que Rogério e seus cúmplices mostrassem quem realmente eram, que expusessem o veneno do preconceito que corria pelas veias daquele lugar que ele havia construído para ser um símbolo de igualdade. Ele tirou o celular do bolso, protegendo-o da chuva, e enviou uma mensagem curta para sua assistente, Clara Mendes. Grave tudo. Câmeras de segurança, agora. Reúna o conselho para uma reunião de emergência. Clara, que trabalhava com Cafu há anos, entendeu a gravidade da situação sem precisar de mais detalhes. Ela respondeu rapidamente: feito. Equipe a caminho. Enquanto isso, dentro do centro, Rogério continuava seu show de autoridade. Ele se aproximou de Mariana, a jovem atendente, e sussurrou, alto o suficiente para que outros ouvissem: fique de olho naquele cara lá fora. Se ele tentar entrar de novo, chame a segurança imediatamente. Não podemos deixar tipos assim atrapalharem nossos convidados. Mariana, que havia crescido em uma favela não muito diferente da de Cafu, sentiu um aperto no peito. Ela sabia que algo estava errado, mas o medo de perder o emprego a paralisava. Ainda assim, discretamente, ela pegou seu celular e começou a gravar a interação, escondendo o aparelho atrás de um balcão. Era um ato pequeno, quase instintivo, mas que, sem que ela soubesse, seria o primeiro passo para uma revolução. Cafu, do lado de fora, observava tudo com uma calma assustadora. Ele viu Mariana hesitar, viu os outros funcionários evitarem seu olhar, viu Rogério pavonear-se como se fosse o dono do lugar. Ele conhecia aquele tipo de arrogância, aquela certeza de que o poder temporário conferido por um crachá era suficiente para julgar o valor de uma pessoa. Mas ele também sabia que a verdade sempre encontra um caminho. A chuva continuava a cair, cada gota como um lembrete da batalha que ele estava prestes a travar, não apenas por si mesmo, mas por todos aqueles que, como ele, já haviam sido julgados por sua aparência, sua origem, sua história. Minutos se passaram, e a espera parecia eterna. Rogério finalmente reapareceu na porta, com um guarda de segurança ao seu lado. Tudo bem, vou te deixar entrar por causa da chuva, disse ele, com um tom relutante, mas ainda carregado de suspeita. Mas saiba que estaremos te observando de perto. Qualquer movimento errado, e você está fora. Cafu entrou, com a roupa úmida colando ao corpo, mas sua postura era de uma dignidade inabalável. Ele não disse nada, apenas assentiu, deixando que as ações de Rogério falassem por si mesmas. Ele se sentou em uma cadeira no canto da área VIP, ignorando os olhares desconfiados que o seguiam. Cada gesto seu era calculado, cada silêncio uma estratégia. Ele sabia que aquele era apenas o começo, que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Rogério, confiante em sua autoridade, voltou ao balcão, murmurando para outro funcionário: esse cara acha que pode enganar a gente. Deve ter comprado um crachá falso na internet. Ele riu, mas havia uma tensão em sua voz, como se no fundo ele começasse a sentir que algo não estava certo. Mariana, ainda escondendo seu celular, capturava cada palavra, cada gesto. Ela não sabia exatamente por que estava fazendo aquilo, mas algo em seu coração dizia que era o certo. Talvez fosse a memória de sua própria infância, quando enfrentara olhares semelhantes por ser apenas uma menina de favela. Talvez fosse a intuição de que aquele homem, tratado como intruso, era muito mais do que parecia. Enquanto isso, Cafu observava tudo com uma serenidade que escondia sua determinação.
Ele pensava nas crianças que jogavam nos campos do centro, nos sonhos que ele havia prometido proteger. Ele pensava em sua própria jornada, de um menino pobre que corria atrás de uma bola de pano a um campeão mundial que levantava a taça em nome de um país. Ele sabia que o preconceito que enfrentava agora não era apenas pessoal, mas um reflexo de uma doença maior, uma que infectava até mesmo os lugares que ele havia construído para curá-la. Ele decidiu que não usaria sua autoridade imediatamente. Ele deixaria Rogério e seus aliados cavarem suas próprias covas, revelando o quanto o preconceito havia envenenado o lugar que deveria ser um farol de esperança. A chuva lá fora intensificava-se, o trovão rugindo ao longe como um aviso. Cafu permanecia sentado, o celular em seu bolso vibrando com atualizações de Clara. Câmeras seguras. Conselho convocado. Estamos a caminho. Ele sabia que em poucos minutos a verdade viria à tona, e aqueles que o humilharam enfrentariam as consequências de suas ações. Mas, mais do que isso, ele sabia que aquele momento seria o início de algo maior. Uma luta não apenas contra Rogério ou seus preconceitos, mas contra um sistema que permitia que tais atitudes florescessem. Ele estava pronto para liderar essa batalha, não como capitão de um time de futebol, mas como defensor de um ideal maior, um Brasil onde ninguém seria julgado por sua aparência ou origem. O centro esportivo, com suas paredes brancas e troféus brilhando nas vitrines, parecia alheio à tempestade que se formava dentro de suas portas. Mas Cafu, com sua presença silenciosa e poderosa, era o olho do furacão. Ele sabia que a verdadeira mudança exigiria mais do que palavras ou punições. Exigiria coragem, verdade e um compromisso inabalável com a justiça. E ele estava pronto para fazer exatamente isso, não importa o custo. A chuva continuava a cair, lavando as ruas de São Paulo, mas também anunciando que a verdade, como a água, sempre encontra um caminho para romper as barreiras do preconceito. A chuva que castigava São Paulo começava a ceder, deixando para trás um céu acinzentado que parecia segurar o fôlego, como se aguardasse o desfecho do drama que se desenrolava no Centro Esportivo Esperança. Dentro do salão principal, o ar estava carregado de tensão, um silêncio opressivo interrompido apenas pelo som distante de gotas pingando do telhado. Cafu, agora sentado à cabeceira de uma longa mesa de reuniões, exalava uma autoridade silenciosa, seus olhos percorrendo cada rosto na sala. Ele não era mais o homem humilde que entrara horas antes, tratado como intruso. Era o líder, o visionário, o símbolo de um Brasil que não se curvava ao preconceito. À sua frente, Rogério Almeida, o gerente que o humilhara, estava pálido, as mãos trêmulas segurando o crachá que, até minutos atrás, ele brandia como um cetro de poder. Ao seu lado, outros funcionários, incluindo o segurança que obedecera às ordens de Rogério, mantinham a cabeça baixa, evitando o olhar penetrante de Cafu. Mariana Costa, a jovem atendente que gravara a cena em segredo, estava a um canto, o rosto misturando alívio e nervosismo. O palco estava montado, e a verdade, como um raio, estava prestes a iluminar as sombras que por tanto tempo haviam se escondido naquele lugar. A porta da sala se abriu com um rangido, e Clara Mendes, a assistente de confiança de Cafu, entrou acompanhada por uma equipe de conselheiros da fundação, um advogado especializado em direitos civis e 2 jornalistas de veículos locais que Cafu havia convocado pessoalmente. A presença da imprensa fez Rogério engolir em seco, e um murmúrio de desconforto percorreu os funcionários. Clara, com sua eficiência característica, colocou uma pasta grossa sobre a mesa e conectou um tablet a um projetor. As imagens das câmeras de segurança estão prontas, Sr. Cafu, disse ela com um tom firme que não deixava margem para dúvidas. Cafu assentiu, mas antes de começar, levantou-se, sua figura imponente dominando a sala. Quero que todos aqui entendam por que estamos reunidos. Começou ele, a voz grave ressoando como um tambor. Hoje, neste centro que construí para unir pessoas, fui tratado como um estranho, um invasor, apenas por minha aparência e origem. Mas isso não é sobre mim. É sobre cada criança, cada jovem, cada pessoa que já foi julgada antes de ter a chance de mostrar quem é. E isso acaba agora. As palavras de Cafu caíram como pedras, e ninguém ousou interromper. Ele fez um sinal para Clara e o projetor ganhou vida, exibindo as imagens nítidas do confronto na área VIP. Lá estava Rogério, com seu sorriso arrogante, zombando do cartão de Cafu. Lá estava o segurança, hesitante, mas obedecendo à ordem de expulsá-lo. E lá estava Mariana, escondendo o celular enquanto capturava cada palavra cruel.
A sala ficou em silêncio mortal, exceto pelo som abafado da chuva ao fundo. Rogério tentou falar, gaguejando uma desculpa. Senhor Cafu, eu só estava seguindo o protocolo, protegendo o centro. Mas Cafu ergueu a mão, silenciando-o. Protocolo? Seu protocolo inclui julgar alguém pela roupa que veste, pela cor da pele, pelo sotaque? Ou foi seu preconceito que decidiu quem merece respeito? A pergunta pairou no ar, e Rogério, sem resposta, afundou na cadeira, o rosto vermelho de vergonha. Cafu virou-se para os outros funcionários, sua expressão severa, mas não cruel. Vocês que ficaram em silêncio, que viram e não agiram, também têm responsabilidade. O silêncio é o solo onde o preconceito cresce. E eu não permitirei que isso continue no meu centro. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem antes de continuar. Rogério Almeida, sua conduta foi inaceitável. Você não apenas desrespeitou a mim, mas a missão deste lugar. Está demitido, com efeito imediato. Você tem 20 minutos para recolher seus pertences sob supervisão. Rogério abriu a boca para protestar, mas o olhar de Cafu o fez desistir. O segurança, chamado Eduardo, foi suspenso temporariamente com uma investigação prometida para avaliar sua cumplicidade. Não é sobre punição, explicou Cafu. É sobre responsabilidade. Vocês tiveram a chance de fazer o certo e escolheram o caminho errado. Mas Cafu não parou nas punições. Ele sabia que demitir Rogério era apenas o começo, como arrancar uma erva daninha sem tocar suas raízes. Ele anunciou uma reforma completa no Centro Esportivo Esperança, começando por um programa obrigatório de treinamento contra preconceito e discriminação. Todo funcionário, de faxineiros a diretores, passará por sessões com especialistas em igualdade e diversidade, declarou ele. Não quero que vocês apenas obedeçam regras. Quero que entendam por que elas existem, que sintam na pele o peso de julgar alguém injustamente. Ele também ordenou a criação de uma linha direta anônima, gerenciada por uma organização independente, para denúncias de discriminação. Ninguém deve ter medo de falar a verdade, disse ele, olhando diretamente para Mariana, que corou, mas ergueu o queixo com orgulho. Mariana foi o próximo foco de Cafu. Ele a chamou à frente e a jovem, nervosa, deu um passo hesitante. Mariana Costa. Você viu uma injustiça e agiu, mesmo com medo, disse Cafu, com um tom que misturava admiração e firmeza. Seu vídeo foi o que nos permitiu agir rápido, por isso estou te promovendo a gerente de relações comunitárias. Você será a voz das pessoas que este centro serve, garantindo que ninguém seja silenciado. A sala irrompeu em aplausos tímidos, que cresceram quando Mariana, com lágrimas nos olhos, agradeceu em voz baixa. Cafu sabia que reconhecer a coragem dela não era apenas uma recompensa, mas uma mensagem. A mudança começa com aqueles que ousam desafiar o status quo. Enquanto a reunião avançava, Cafu revelou outra iniciativa ousada: a implementação de um sistema de inteligência artificial para monitorar comunicações internas, como e-mails e mensagens, em busca de linguagem ou comportamentos discriminatórios. A tecnologia não tem preconceitos, explicou ele. Ela será nossa aliada, captando sinais que humanos podem ignorar. A ideia causou murmúrios, mas Cafu foi firme. Não é sobre vigilância, é sobre transparência. Queremos um lugar onde a confiança seja a base, não a exceção. Ele também anunciou parcerias com ONGs locais para criar programas educacionais nas comunidades ao redor do centro, ensinando crianças sobre igualdade através do esporte. O futebol me ensinou que um time só vence quando todos jogam juntos, disse ele, com um brilho nos olhos. E este centro será um time onde ninguém fica no banco por causa de quem é. Oh! A presença dos jornalistas garantiu que a história não ficasse confinada àquela sala. No dia seguinte, manchetes em todo o Brasil estampavam: Cafu confronta preconceito em seu próprio centro esportivo e promete revolução. A notícia se espalhou como fogo, inspirando debates em programas de TV, postagens nas redes sociais e conversas nas ruas. O centro, que antes era apenas um ponto de referência local, tornou-se um símbolo de resistência contra o preconceito. Cafu, com sua humildade característica, recusou o rótulo de herói. Não fiz isso por fama, disse ele em uma entrevista. Fiz porque é o certo. Se eu, que vim de onde vim, não lutar por igualdade, quem vai? A revolução de Cafu não parou no centro. Ele convocou uma assembleia com líderes comunitários, ex-jogadores e patrocinadores, para discutir como o esporte poderia ser uma ferramenta de mudança social. Ele propôs a criação de uma rede nacional de centros esportivos com a mesma missão do Esperança, cada um liderado por pessoas das próprias comunidades.
Quero que cada criança neste país saiba que pode sonhar grande, sem medo de ser julgada, declarou ele, recebendo aplausos calorosos. Ele também anunciou bolsas de estudo para jovens atletas de baixa renda, garantindo que o talento, e não o dinheiro, definisse seu futuro. Enquanto isso, Mariana, agora em sua nova posição, começou a trabalhar incansavelmente. Ela organizou eventos comunitários no centro, trazendo famílias de favelas próximas para jogar, aprender e compartilhar histórias. Sua própria experiência como filha de uma empregada doméstica a tornava uma ponte perfeita entre o centro e as comunidades que ele servia. Ela também sugeriu a criação de um mural na entrada, com frases inspiradoras de Cafu e outros ícones brasileiros, como Pelé e Marta, celebrando a diversidade do Brasil. Cafu aprovou a ideia imediatamente, e o mural, pintado por artistas locais, tornou-se um ponto de orgulho para todos que passavam pelo centro. A transformação não foi sem desafios. Alguns funcionários resistiram às mudanças, reclamando que os treinamentos eram exagerados ou que a linha direta criava desconfiança. Cafu enfrentou essas críticas com paciência, mas sem ceder. Mudar é desconfortável, disse ele em uma reunião, mas ficar parado enquanto o preconceito cresce é inaceitável. Ele também lidou com a pressão da mídia, que às vezes tentava transformar sua luta em sensacionalismo. Cafu, porém, manteve o foco, usando cada entrevista para reforçar sua mensagem. A igualdade não é um favor, é um direito. O ápice do capítulo veio em uma cerimônia surpresa organizada pela comunidade no campo principal do centro. Centenas de pessoas, incluindo crianças, pais e ex-jogadores, se reuniram para homenagear Cafu. Seu pai, seu João, subiu ao palco, os olhos brilhando de emoção. Marcos, meu filho, disse ele, usando o nome de batismo de Cafu, você pegou o que o futebol te deu e transformou em algo maior. Você nos mostrou que o verdadeiro campeão não é aquele que levanta a taça, mas aquele que levanta os outros. A multidão explodiu em aplausos, e Cafu, pela primeira vez naquele dia, deixou uma lágrima escorrer, abraçando o pai com força. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja, Cafu olhou para o campo onde as crianças continuavam a jogar, suas risadas ecoando como um hino de esperança. Ele sabia que a luta estava apenas começando, que o preconceito era uma batalha diária. Mas ali, naquele momento, ele sentiu que havia plantado uma semente, uma que cresceria para transformar não apenas o Centro Esportivo Esperança, mas o Brasil inteiro. A Revolução da Justiça havia começado, e Cafu, com sua coragem e visão, era o líder que o país precisava para guiá-la.